se arrepende ou não. Isso é um assunto muito polêmico que ainda hoje as pessoas falam muito. Em escolas dominicais, às vezes em reuniões de obreiro, entre os irmãos em particular. É um assunto muito falado também. Ainda hoje se fala, em grupos. Gênesis 6:6, a Bíblia diz a seguinte expressão escrita por Moisés, e se arrependeu Deus de ter feito o homem. Primeiramente, para a gente entrar num assunto desse, a gente vai ver a palavra arrependimento na etimologia. Desdizer significa arrependimento, voltar atrás, mudança de atitude, virar-se ao lado oposto, sentimentos e pensamentos de faltas ou delitos cometidos. É bom lembrar que Deus não comete falta nem delitos. A gente vai para Abraão, a intercessão de Abraão por uma cidade que iria acabar, de Sodoma e Gomorra. Se tiver 10 justos, 5 justos, tu livra a cidade, a intercessão ali. Se tivesse 50 justos naquela cidade e Deus não acabasse com aquela cidade, Deus tinha se arrependido? Pense bem nisso. Não. Deus teria misericórdia por causa da intercessão de Abraão. Isso não aconteceu porque não tinha o justo que Deus queria lá. Não tinha essa quantidade de justo. E a cidade foi acabada. A gente vê que no original ali, de Gênesis 6:6, Deus se entristeceu e não se arrependeu. Agora, a linguagem literária do escritor, sim, está escrito lá, e se arrependeu Deus de ter feito o homem. Deus sabe o que faz ou não. Deus é o único que sabe o fim das coisas, mesmo antes de elas começarem. Sabia que Adão ia pecar? Sim. E por que ele se arrepender? De Gênesis 13:15, muitos conhecem, tem um plano por aquilo ali. Certo? A gente vê Moisés, adoração do bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, e Deus ia acabar com todo o povo. Deus disse a Moisés: deixa que o meu furor se acenda com esse povo. Vou acabar com todo esse povo, farei de ti uma grande nação. Aí Moisés entra, um tipo de Cristo. Que dirás nações de ti? Que tu és um Deus mau, que tiraste do povo do Egito para matar nesse deserto. Lembra-te do pacto que tivesse com Abraão, Isaac e Jacó. E depois dessa intercessão, Deus não acabou com todo o povo, só alguns idólatras que morreram. Na linguagem humana, que não é, para depois eu dizer aqui que eu estou falando heresia, certo? Dá a entender que Moisés estava dando conselho a Deus, não é? Porque depois dessas palavras, a intercessão de Moisés, Deus não acabou com todo o povo. Mas não foi. Deus teve misericórdia por causa da intercessão de Moisés, certo? Pelo povo. A gente vê também o caso de Saul. 1 Samuel, do capítulo 15 e versículo 11. Eu me arrependo de ter posto Saul como rei. Aí a gente vê na linguagem humana, na visão humana, que Deus deu uma grande mancada, não sabe o que faz, como uma pessoa coloca um gerente de uma loja, uma empresa e rouba e não dá certo. Eu me arrependo, se eu soubesse que eu não tinha feito isso. Mas Deus não, certo? Deus se entristeceu ali, porque a Bíblia interpreta ela própria. 1 Samuel 15:11, 1 Samuel 15:29, aí diz: a força de Israel não mente nem se arrepende, certo? A gente vê o caso de Davi, na numeração do povo, segundo as Crônicas 21. Davi numerou o povo, Deus iria acabar, ia destruir, e Davi e os anciões se vestiram de saco, se humilharam, quando viu o anjo com a espada para destruir a cidade, acabar com tudo, e Deus viu a humilhação dele, e disse ao anjo destruidor: basta, retira a tua mão, e não destruiu. Deus não se arrependeu, Deus teve misericórdia, por causa da intercessão de Davi e os anciões, da humilhação. A gente vai para Jonas 3:10, a gente vê que a cidade de Nínive ia ser acabada, ia ser destruída. Jonas queria isso sim, mas o rei não. O rei se humilhou com o povo, até os animais enjoaram. A Bíblia diz isso. Aí o escritor colocou na linguagem literária, certo? Também. Jonas 3:10. Deus via suas obras e se
arrependeu do mal que ia fazer. Deus não se arrependeu. Deus teve misericórdia. Porque o povo se humilhou, os animais, o rei, e Deus não destruiu a cidade. Embora que depois vai acabar, mas naquele momento não. Certo? A gente vê isso, né? Então, o caso de Ezequias, Deus disse que ele ia morrer, mandou o profeta Isaías ir lá. Se não tivesse sido o contrário, tinha morrido sim, naquele momento, logo depois. Mas ele se humilhou, virou para a parede, orou a Deus. Deus mandou o profeta voltar lá. Disse ele, vai ter mais 15 anos de vida. Ele se arrependeu? Deus se arrependeu? Não, quem se arrependeu foi Ezequias. Deus não tem nada a ver com esse arrependimento. A Bíblia do Novo Testamento está cheia de passagens de arrependimento. O Velho Testamento também. É o homem e não Deus. Deus teve misericórdia com a humilhação de Ezequias e ele não morreu naquele momento. Acrescentou mais 15 anos de vida. Deus teve misericórdia. A resposta está lá. Se eu não me engano, de Lamentações 13:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não ser destruído, porque as suas misericórdias não têm fim. Fica claro aqui, para quem quiser ouvir, ver, assistir. Deus não se arrepende. Deus não se arrepende. Deus tem misericórdia. Depois voltaremos com outros vídeos aí. Muito obrigado. Certo? Pode curtir, pode dar o seu comentário, se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos.